Olá, meu nome é Cássia Daquino, sou especialista em educação financeira e uma das autoras da Moderna. E estou hoje aqui para conversar com vocês sobre um dos livros que escrevi para a Moderna. Eu ganhei um dinheirinho, o que posso fazer com ele, que é destinado às crianças do ensino fundamental 1. Pensei nessa nossa conversa contextualizar o assunto, explicar, afinal de contas, quando foi que a relação da criança, ou a nossa relação propriamente com o dinheiro, ficou tão complicada. E para falar sobre isso, é preciso, em primeiro lugar, que a gente volte um bocado no tempo. E volte, por exemplo, a Aristóteles, não é? o filósofo grego, que num livro extraordinário, muito bem-humorado, um livro muitíssimo bem escrito e muito leve, chamado Ética Nicômaco, descreveu de que maneira as pessoas devem se relacionar com o dinheiro. E é curioso que Aristóteles tenha feito isso nesse livro, justamente porque é uma obra que ele escreveu para o filho. Nicômaco era o filho de Aristóteles, então a ideia dele foi escrever uma espécie de manual para tudo que você precisa saber desta vida, meu filho. E nesse livro, então, lá para o filhote dele, para Nicômaco, Aristóteles fala sobre a importância de se ter uma poupança, ou sobre como é de mau gosto a ostentação. Tudo isso, há mais de 3.000 anos, já estava lá com preocupação de Aristóteles. De lá para cá, a relação com o dinheiro, ao invés de ficar mais simples, ela foi ficando, ao contrário, cada vez mais complicada. E tão complicada que não é raro a gente perceber, por exemplo, nas famílias, sobretudo as famílias que vivem nos centros urbanos, que pais e filhos convivam durante mais tempo apenas nos finais de semana. Não é bastante frequente isso, que apenas nos finais de semana os pais convivam de forma mais demorada, mais estendida com as crias. Ora, o que acontece com isso? Como resultado, a gente tem famílias que aproveitam também os finais de semana ou para ir ao restaurante, ou alugar o DVD, ou fazer compras, enfim. A gente tem famílias que convivem com os filhos apenas nos finais de semana, ou principalmente nos finais de semana, mas que também destinam esse tempo livre a consumo. É curioso que isso aconteça, porque a gente tem tido, então, gerações que vêm crescendo, associando de maneira muito perniciosa o que é o prazer da convivência com os pais e o que é compreendido como o prazer do consumo, não é? Quase de maneira colada. Afinal de contas, o pouco tempo que as crianças ficam com os pais acabam, de alguma forma, surpreendidos, metidos em situações de consumo. E aí é natural que os pequenininhos vão crescendo associando o seguinte: bom, esse pessoal daqui de casa, cada vez que a gente está junto, o que faz é consumir. Portanto, tudo que eu quero dessa minha vida é consumir também. E aí não é de estranhar, então, que a gente encontra crianças ainda com 2 anos e meio, 3 anos, que já comece a pedir aos pais que comprem alguma coisa. E fazem isso num dialeto muito rústico ainda, porque mal se expressam adequadamente e, no entanto, já sabem fazer uso dessa pergunta que surpreende a tantos pais e que é fonte de tantos problemas e complicações no longo do tempo. Aqui no Brasil nós temos um componente que agrava, de certa maneira, essa situação para os pais, que tem a ver com o seguinte: a boa parte de nós que tem filhos ainda em fase de crescimento passou pela temporada do pesadelo inflacionário, né? Foram mais de 20 anos de sobressaltos em relação às mudanças de dinheiro, em relação às taxas de inflação, sobressaltos que deixaram marcas em cada um de nós, ou seja, quem cresceu durante o pesadelo inflacionário traz ainda as marcas, as consequências desse período inflacionário. E como é que isso se revela no todo dia? Como é que isso transparece no cotidiano de nós adultos? Ora, o que ficou como marca, o que ficou como cicatriz dessa temporada inflacionária é certa desconfiança em relação à possibilidade de se planejar em relação ao dinheiro. Se durante a inflação era impossível, era francamente impossível alguém se organizar em relação ao dinheiro, uma vez que era
impossível mesmo você saber quanto é que as coisas custariam ao final da semana, ao final do mês, muitas vezes até ao final do mesmo dia. Era impossível se planejar. Dessa maneira, essas gerações de pais cresceram sem nenhuma noção de possibilidade de se organizar em relação ao dinheiro. Ora, nós temos então um quadro que é bastante complicado aqui, porque de um lado temos propriamente a convivência com o dinheiro como sendo um assunto complexo, tenso, cheio de espinhos, não é? Que vem se mostrando dessa maneira desde a Grécia Antiga e que sofreu mais recentemente na história das famílias o complicador dos encontros familiares se darem nos finais de semana e aqui no Brasil, então, agravados pelo fato de sermos sobreviventes do pesadelo inflacionário. Temos, então, gerações de pais que se encontram em dificuldade, que se sentem pouco confortáveis para educar os filhos em relação ao dinheiro, em relação ao consumo. É natural que essas dificuldades e essas ambiguidades que os pais sentem em relação ao tema extravasem para a escola. E qualquer professor, qualquer educador sabe perfeitamente que é no ambiente de sala de aula ou no ambiente na hora do pátio, na hora do recreio, que muitas dessas dificuldades se manifestam, que muitas dessas contradições e dúvidas das crianças em relação ao dinheiro acabam encontrando voz, não é? Bom, de maneira geral, a gente precisa então tentar conciliar alguns pontos básicos em relação à convivência com o dinheiro. E eles têm a ver com o ambiente familiar, naturalmente, que é o mais importante, é o definidor, a maneira como os pais lidam com o dinheiro, a maneira como os pais lidam com o consumo, é que vai formatar, em boa parte, a forma como essa criança também percebe o dinheiro e mais ainda, e principalmente, a maneira como essa criança associa ou dissocia valores ao dinheiro. Então, é preciso não perder de vista isso, que cabe aos pais influenciar e determinar, afinal de contas, a impressão que essa criança vai levar pelo resto da vida em relação ao dinheiro, mas naturalmente cabe à escola um papel importante, um papel muito sensível, que tem a ver com o seguinte: formar um espírito crítico, não apenas em relação ao consumo, mas também ao espírito argentário, que é muito incentivado por todas as formas de comunicação, de uma maneira exacerbada, que afinal de contas acaba muitas vezes colocando o dinheiro num centro de cena, fazendo com que o dinheiro assuma um papel que é muito superior ao que ele deveria assumir na vida da gente. De maneira geral, uma criança deveria ser educada em pelo menos 4 grandes áreas em relação ao dinheiro. Todos nós deveríamos saber, ou deveríamos ter aprendido a ganhar dinheiro, não é? E isso compreendido como a capacidade de alguém se haver com as finanças de maneira perfeitamente competente para que essa pessoa possa lidar com todos os gastos que sejam necessários e que ao mesmo tempo sejam interessantes, as coisas que ela deseja obter da vida, ou seja, tudo que ela quer, tudo que ela precisa e também tudo que ela merece ter na vida. E da mesma maneira, a gente deveria ter aprendido ou deveria saber ensinar aos nossos pequenos como é que a gente pode ser capaz de desenvolver uma poupança. E quando eu digo poupança aqui, digo qualquer forma de contenção de dinheiro que possa ser usado para algum fim posterior. E qual é a importância e a urgência da gente ensinar as nossas crianças, os nossos alunos e filhos a construírem um espírito poupador, não é? Um espírito que na vida adulta vai se revelar poupador. Ora, isso tem a ver, de um lado, com o fato de que em todo o desenvolvimento das crianças, o que a medicina diz nos dias de melhor humor, é que eles viverão durante muito mais tempo do que já constitui a atual expectativa de vida.
Então, uma boa razão para imaginar que os nossos alunos viverão até os 120, 130 anos com muita saúde. Essa é uma excelente notícia. O que talvez não seja tão boa notícia é compreender que essas crianças vão viver nessa circunstância, tendo que se habituar ao fato de que profissões vão desaparecer, carreiras vão ser inventadas e reinventadas e que eles vão ter que encontrar maneiras de se adequar a tudo isso. Vão ter que encontrar maneiras de construir fundos de previdência, fundos que possibilitem uma aposentadoria muito mais estendida do que a gente tem hoje e, obviamente, sem para isso depender de nenhum auxílio dos governos, que não poderão. Isso é uma situação que já se percebe agora e cuja tendência é de agravamento. Os governos não poderão mais comportar os períodos de aposentadoria da população. Então, nossos alunos têm que aprender mesmo a desenvolver alguma forma de poupança. Uma forma de poupança que sirva a eles nos momentos de emergência, nos momentos desses sustos de desaparecimento de carreira ou de desemprego, mas também que possibilite a eles que se lancem a aperfeiçoamentos, que se lancem a construção de novos roteiros para uma vida que será tão mais longa e tão mais cheia de aventuras. Para isso é importante que os nossos alunos aprendam a poupar. Como é importante também que eles aprendam a gastar. E, ao contrário do que pode aparecer para tantas pessoas, gastar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo, né? Quantas vezes o dinheiro simplesmente desaparece da mão da gente, mas gastar de maneira ponderada, de maneira sensata, é um exercício de inteligência e que é perfeitamente possível de ser estimulado, de ser exercitado com os nossos alunos. Afinal de contas, gastar dinheiro não é outra coisa que não ser capaz de fazer escolhas e se dar conta das consequências das escolhas que se faz. Portanto, ensinar a gastar dinheiro é alguma coisa que a gente faz no ambiente de escola, por exemplo, a cada vez que sugere uma situação de escolha. A cada momento que demonstra aos alunos que eles estão a toda hora envolvidos com escolhas que têm que fazer, com decisões que exigem a manifestação de consequências. Isso é ensinar os nossos alunos a fazer escolhas, é certo, mas também ensiná-los, então, a como é que se pode gastar o dinheiro de maneira ponderada, de maneira sensata, de maneira inteligente. E observe que muitas vezes é possível, aliás, quase sempre é possível fazer esse estímulo, fornecer esse estímulo aos alunos sem que nem seja preciso mencionar a palavra dinheiro. Dado que as escolhas estão presentes o tempo todo no ambiente escolar, é possível, ao mesmo tempo que se trata deste assunto, como se ele tivesse relação com qualquer matéria, com qualquer currículo, fornecer aos nossos alunos base, para que na vida adulta eles sejam sujeitos com maior possibilidade de se organizar em relação ao dinheiro de modo geral, mas à poupança de modo muito específico. Como é possível também ensinar aos nossos alunos aquilo que eu me referi lá no início, que dinheiro não pode ocupar um espaço maior na vida da gente do que ele merece. Olha, dinheiro é um assunto, já vimos isso, complexo, cheio de pontas, cheio de espinhos, desde a Grécia clássica. É curioso como, sendo um assunto tão espinhoso, ele acabe tomando a vida da gente em circunstâncias que muitas vezes seriam melhor aproveitadas e melhor vividas se a gente se desse conta de todos os outros valores e sentimentos que deveriam ser mais importantes na vida do que o dinheiro. Mas o fato é que, por ser tão complexo e espinhoso, quando a gente deixa de dar ao dinheiro a atenção que ele merece, deixa de reservar a organização do dinheiro, o tempo que ele exige, ele acaba de fato tomando o centro da vida da gente, não é? Porque é tanta confusão, é tanta aflição, tanta angústia para se organizar em relação ao dinheiro, é tanto desconforto que a gente sente, psíquico, emocional e afetivo até, quando percebe que o chão escapa e que não sabe exatamente como é que se pode organizar em relação ao dinheiro, que a gente acaba sem tempo e sem energia para lidar com todas aquelas outras coisas que são tão mais importantes. A tradução disso no universo infantil tem a ver com a possibilidade das crianças compreenderem o princípio da doação. E aqui me refiro não à doação estritamente material, que é até uma doação mais fácil de ser feita. Quantas vezes a gente mesmo, adultos, se incumbe de alguma doação quase como uma descarga de culpa,
mas ensinar aos nossos alunos alguma coisa que é um pouquinho mais delicada, que tem a ver com o seguinte: a cada momento de generosidade, a cada momento de entrega que a gente tem, entrega dos nossos talentos, entrega dos nossos tempos, isso constitui uma doação. A cada vez que uma criança é levada a compreender que quando, por exemplo, para dar uma situação que é bastante comum no ambiente escolar, que ela é capaz de ensinar a um colega a encaminhar determinada questão, a desenvolver determinada resolução de problema, que ela está sendo generosa, ou até em casa, quando ela é capaz de ensinar ao irmão, ao vizinho, a pular uma fase do videogame que seja mais complicada, enfim. Mostrar aos nossos alunos que eles são pessoas generosas, que eles são capazes de generosidade, que eles são capazes de entrega ao outro, fará com que eles se tornem pessoas mais generosas. Porque se a gente não diz isso às nossas crianças, eles não saberão que são generosos. E porque não sabem que são, não crescerão sabendo dessa possibilidade. Se a gente consegue fazer com que o ambiente escolar ofereça à criança essa confirmação dela como sendo alguém generoso, nós vamos ter certamente um mundo muito mais preparado para conviver com as diferenças e com os conflitos. Por fim, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte assunto e insistir muito nisso. Dinheiro é um tema fundamental. Mesmo o monge tibetano que esteja agora nesse momento entregue à mais absoluta meditação, mesmo este monge, pode ter certeza disso, tem lá no seu convívio algum colega que está perfeitamente organizado e ordenado em relação às finanças. É impossível a gente encontrar em sociedades alguém que não esteja se ocupando disso. E nas nossas vidas esse é um tema presente o tempo todo, não é? É preciso preparar as nossas crianças para lidar com esse assunto, mas sabendo que este, em primeiro lugar, é um tema que se estenderá por 20 anos da formação. Durante 20 anos esse processo vai acontecer. E é preciso, sobretudo, compreender que o movimento de se educar as crianças para a relação com o dinheiro deve ser prenhe de delicadeza, de trato gentil, para que as crianças sejam levadas a compreender que este é um assunto que terá total importância na vida adulta, mas que neste momento não deve solapar todos os outros interesses que são tão mais afeitos e tão mais fundamentais ao que é o cotidiano da criança. Todos esses temas eu procurei abordar no que é a obra Eu Ganhei um Dinheirinho que Posso Fazer com Ele. Naturalmente, traduzindo isso para uma linguagem que fosse condizente à compreensão das crianças, de tal forma que o livro servisse a propósito de trazer para o ambiente escolar essa discussão da relação da criança com o dinheiro, fornecendo instrumentos para que o professor pudesse discutir com as crianças de maneira sensível, de maneira delicada, organizada pela delicadeza que o assunto exige, todos os temas, curiosidades e aflições que as crianças ainda tão pequenininhas têm muitas vezes em relação ao assunto. Podemos abrir para as perguntas? Tem alguma pergunta por aí? Como trabalhar a educação financeira na sala de aula, imaginando a diversidade cultural e financeira dos famílias dos alunos? Essa é uma pergunta extraordinária. Como organizar esse assunto dentro de sala de aula, compreendendo a diversidade cultural e as diferenças de renda em relação às famílias. Compreender propriamente essas diferenças é o principal papel do professor. E de que maneira isso vai se dar na prática? Reconhecendo que não é possível, não é admissível no ambiente escolar que as crianças se sintam desnudadas. Mais que as crianças, que as famílias se sintam desnudadas no que possa ser a realidade financeira delas. Não é raro encontrar professores que equivocadamente, por exemplo, peçam que os alunos digam quanto é que os pais ganham, ou que até estimulem as crianças a fazer esse tipo de pesquisa com os pais. Isso absolutamente não é assunto de criança e, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, a escola pode admitir que esse assunto seja tratado dessa forma.
a história da criança em relação ao dinheiro, a maneira como a escola pode contribuir para que a criança vá tendo uma relação mais saudável, mais condizente, mais responsável em relação a esse assunto, tem muito mais a ver com a construção de um espírito crítico. E para isso, então, a professora ou o professor pode usar exemplos que sejam fictícios, famílias que sejam fictícias, de tal forma que a criança não se sinta desnudada no ambiente de sala e, principalmente, que as famílias não se sintam surpreendidas ou até desafiadas pela escola por sentirem que a escola toma para si responsabilidades que cabem à família. A análise de publicidade, a discussão de exemplos que não sejam baseados no que está lá no cotidiano de cada uma das crianças, mas que forneçam um pano de fundo a partir do qual o professor possa tratar desse tema e que cada criança possa receber a mensagem que é construída em sala de aula de acordo com as suas próprias peculiaridades, especificidades culturais e financeiras. Mas, por isso, volto a insistir e insisto muito, muito, muito que o professor não perca jamais de vista a sensibilidade, a delicadeza que esse tema exige. Alguma outra pergunta? Como os pais devem trabalhar a questão da mesada com os filhos pequenos? Bom, a mesada é um assunto, evidentemente, que cabe à família, não é? Eu não acho que, de maneira nenhuma, a escola deva fazer campanhas ou instruir os alunos em relação a esse tema. Até porque a mesada é uma maneira, dentre muitas, dos pais lidarem com o assunto. É perfeitamente possível que uma família resolva, por qualquer razão, que não vai conceder semanada ou mesada, e é importante que a gente deixe isso muito claro. Semanada é alguma coisa que se recomenda antes dos 11 anos, né? Mesadas são apenas eficazes depois dessa faixa, depois dos 11 anos, antes disso que se recomenda são semanadas. Mas, enfim, uma família pode, por qualquer razão, resolver que não vai instituir as semanadas e nem por isso a educação financeira das crianças estará condenada. De fato, a mesada ou a semanada é um instrumento bastante enjoadinho, não é fácil, não, é bastante chatinho. E é preciso que os pais saibam perfeitamente aonde querem chegar com esse instrumento para que ele possa ser eficaz, para que ele possa ser eficiente. Agora, do momento em que os pais resolvam que sim, está estabelecido aqui em casa, estamos de acordo que a semanada vale a pena, é importante, em primeiro lugar, que o casal ou o ex-casal se ponha de acordo a respeito de onde é que eles querem chegar com esta mesada. O que é que eles querem educar com isso? Qual a quantia consideram mais adequada? Que regras vão basear a concessão dessa semanada? E que essas regras sejam comunicadas à criança. Eu não consigo conceber a entrega de uma semanada sem que a criança, por exemplo, esteja informada desde o primeiro segundo do seguinte, na linguagem que ela seja capaz de compreender, com vocabulário que seja pertinente a ela, mas os pais devem anunciar com muita clareza. A partir de hoje, você vai receber toda semana, todo mês, uma grana para que você vá aprendendo a se organizar em relação ao dinheiro. Sem esse anúncio que explicita para a criança que existe a expectativa dos pais, que esse instrumento possa, de fato, ter alguma função educativa, a criança naturalmente vai se sentir muito mais perdida, não é? Porque ela não percebe nenhum contorno, nenhuma intenção nessa concessão. Então é importante que os pais saibam por que é que resolveram fazer uso desse instrumento, onde é que eles pretendem chegar com isso, quais são as regras que vão basear essa entrega do dinheiro e que tudo isso seja comunicado à criança. Como não é raro que os pais desistam lá pelo meio do caminho, devem estar muito atentos em seguir essa pequena agenda para que as coisas tenham de fato um excelente resultado. Se a mesada pode ser muito enjoada, muito chatinha, ela também pode ser, de outro lado, quando bem dada, na dose certa, na hora certa, um excelente instrumento para a educação das crianças. Marketing Literatura @moderna. Bom, se essas são as perguntas que temos por agora, quaisquer outras dúvidas que vocês tenham, vocês podem encaminhar para o Marketing Literatura @moderna, que vai ser um prazer voltar a entrar em contato com vocês. É isso.